A outra pessoa que estava comigo aqui era meu filho Franklin. E Franklin será... Ele acabou de terminar uma missão em Recife, Brasil, e na última noite eles tiveram 81 mil pessoas. Então ele voou para Nova York e esteve no Marco Zero esta semana, rezando com essas pessoas. Ele montou um escritório lá, onde as pessoas podem ligar para conselheiros e orar. E essas mesas telefônicas estão cheias de pessoas que estão ligando, querendo ajuda espiritual. E sou grato por esse pouquinho de ministério que podemos ter em Nova York. Obrigado, Frank. Meu coração está pesado, assim como o seu, por causa do que nossa nação está passando. O ataque de 11 de setembro foi considerado o dia mais sangrento nos Estados Unidos desde a Guerra Civil. Eu tive 2 avós. Ambos lutaram em Gettysburg. Um deles teve a perna amputada. E o mesmo homem deitado ali para ser ajudado teve seu olho arrancado também. Esse era o pai da minha mãe. O pai do meu pai se chamava Crook Graham. E ele ficou com um estilhaço ou bala alojado próximo à coluna, de modo que não conseguiu se mover pelo resto da vida. Então eu sei um pouco sobre, historicamente, algumas das batalhas sangrentas. Mas o que aconteceu no dia 11 de setembro foi o mais mortal e sangrento que já conhecemos. Foi inacreditável e doloroso ver todas aquelas vidas perdidas nas 4 planícies, no Pentágono e nas Torres Gêmeas. Antes deste ataque, a maior parte da atenção desta cultura estava na música mais recente ou o último filme. Uma pessoa era frequentemente considerada um herói se conseguisse cantar uma partida de basquete ou tocar um acorde no violão. Agora sabemos o que são os verdadeiros heróis. Eles são pessoas comuns. Eles são pessoas comuns como você e eu, que fizeram coisas extraordinárias. Quem pode esquecer a ação incrivelmente corajosa dos bombeiros e da polícia correndo para o centro comercial em chamas, enquanto todos os outros estavam se recuperando? Ou aquele maravilhoso capelão, Padre Michael Judd, que enquanto atendia um homem que havia acabado de se ferir, foi morto por um tijolo que caiu. Lemos sobre o homem no vizinhança 7º andar da Torre Norte, que ligou para seu irmão no Brooklyn, depois que o avião atingiu o local e disse: "Ainda estou aqui no escritório e estou bem." O irmão dele não conseguia acreditar. Ele disse: "Saia daí e saia daí rápido." Ele disse: "Estou com Ed e ele está com medo de descer porque a fumaça é muito forte." Ed era um colega de trabalho dele e um amigo próximo. Ele também vivia em uma cadeira de rodas. O irmão de Abby implorou para que ele saísse, mas ele não saiu. Abby, que era judeu, ficou para ajudar seu amigo, que era cristão. Eles nunca conseguiram sair, mas deixaram uma mensagem de heroísmo e trabalho em equipe, não importa qual seja a nossa raça ou religião. E que história maravilhosa! Há tantas histórias que poderíamos dizer. Minha esposa e eu recortamos muitos deles dos papéis que tínhamos, tanto da Inglaterra quanto de outros lugares. Heróis deram suas vidas por completos estranhos. Isso nos lembra do que Jesus fez por nós na cruz.
quando ele pegou aquela cruz de madeira e a carregou até o Monte Calvário. Não havia multidões aplaudindo. Na verdade, eles zombavam dele. Já cuspiram nele e puxaram sua barba. Eles rasgaram suas costas com um chicote de 9 caudas. Mesmo depois de pregá-lo na cruz, eles ainda zombavam dele. Mas ele passou por isso. Por quê? Porque ele amava você e eu. E ele nos ama esta noite. Quero falar brevemente esta noite sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro versículo das Escrituras que minha mãe me ensinou. Nunca esqueci. Acho que preguei sobre isso 1000 vezes. Boa parte do mundo está sentindo os efeitos do terrorismo e da guerra agora, mas há outras coisas que estão nos incomodando. Doença, pobreza, racismo, ódio, solidão, AIDS, desemprego, divórcio, problemas psicológicos, tédio, estatísticas de assassinatos, problemas morais. Nossos jornais estão cheios de tudo isso. Então o mundo não parou de pecar depois do 11 de setembro. Não parou de ficar entediado. Não impediu os divórcios. Por algum tempo, suicídio está em andamento, o aumento. Mas suicídio não é solução porque você só mata o corpo. Você não mata a alma. E a alma é a mais importante. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse versículo diz: porque Deus amou a Deus de tal maneira. Eu estava pensando outra noite enquanto olhava para as estrelas. Para Deus. Você não pode colocar Deus em um tubo de ensaio. Você não pode vê-lo na tela do computador. Mas isso não significa que ele não seja real. Ele é o Criador. Ele criou tudo o que existe. Todas as estrelas que vemos espalhadas por todo o céu fazem parte da imensa Via Láctea em que vivemos. Mas a galáxia da Via Láctea é apenas uma pequena parte de um universo que contém milhões de galáxias. E eles descobriram agora que há galáxias além daquela que eles pensavam que seria a última. O Los Angeles Times, do dia 5 deste mês, publicou uma história sobre a descoberta de uma galáxia bebê que está a mais de 13 bilhões de anos-luz da Terra. Você sabe o que é um ano-luz? Um ano-luz equivale a mais de 5 trilhões de milhas. É assim que o nosso universo é vasto, e nós somos apenas um pontinho flutuando no meio dele. E desenvolvemos toda essa tecnologia para tentar nos tornar semelhantes a Deus. Não era essa a nossa motivação, mas foi assim que aconteceu. Agora temos medo de que a tecnologia nos destrua. Gênesis 1:1 nos diz que no princípio Deus criou o homem, os céus e a terra. O Salmo 8 fala sobre os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que criaste. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. A Bíblia também ensina que Deus é um espírito. Ele não tem um corpo como o seu ou o meu. Deus é um espírito. E então a Bíblia diz que ele é imutável. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Nele não há variação nem sombra de variação. A Bíblia diz que Deus é um Deus santo. Ele é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então a Bíblia diz que Deus é um Deus que vai julgar o mundo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Você estará no julgamento. Se você não conhece a Cristo, você estará no julgamento do grande trono branco. Deus trará a julgamento toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo o que você já fez ficará exposto no julgamento. Todos os seus pecados estarão lá. Você diz, bem, então eu não estarei sozinho. Haverá muitos comigo. Não, no julgamento e no inferno, você estará sozinho. Você não terá seus amigos com você, e você não terá as festas, e você não terá as bebidas. Você estará completamente sozinho, nu diante de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Em 1 João 4:8 diz, Deus é amor. E eu me apego a isso. Sim, eu te amei com um amor eterno. Jeremias 31:3. Houve uma canção popular alguns anos atrás que dizia, eu não posso viver em um mundo sem amor. Você não precisa. Porque Deus te ama. Não importa o quão ruim você tenha sido. Não importa quantos pecados você cometeu. Deus te ama. Eu poderia falar a noite toda só sobre isso. E Deus não é apenas um Deus de julgamento e um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de misericórdia e perdão. Ele quer perdoar você. Ele oferece sua mão de misericórdia a cada um de vocês, que estão dispostos a abrir seu coração e recebê-lo em seu coração. Em alguns minutos vou pedir que você se levante do seu assento, venha e fique em frente à plataforma e diga, ao vir, eu preciso de Jesus. Quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Talvez nunca mais aconteça algo assim em Fresno, quando você tem um momento assim diante de Deus. Veja, Deus deu ao homem uma escolha no jardim do Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá dela, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E Satanás estava lá na forma de um servo, e ele tentou Eva com grandes promessas que ele não tinha poder para oferecer, e então Eva sucumbiu. Ela deu o fruto a Adão, e Adão não foi enganado. Ele apenas sabia o que estava fazendo, e ele o fez. E Deus disse que você pode ter todas as frutas do jardim, exceto esta. E Deus estava testando o homem. E foi aí que o pecado começou. E foi aí que todos os problemas do mundo começaram. Bem ali. Sabemos que algo está errado com a natureza humana. Terrorismo, guerra, ganância, imoralidade, preconceito racial, pobreza. Pecado é o que há de errado com o mundo. E somente Jesus Cristo pode resolver isso. Ninguém mais pode perdoar isso a não ser Jesus. O pecado é o seu problema. A Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera. 1 João 3,4 diz que o pecado é a violação da lei. Você conhece os 10 mandamentos? Você já quebrou algum deles? Se você quebrou um deles uma vez, você quebrou todos eles. Isaías disse, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Nós nos voltamos cada um para o seu próprio caminho. Em vez de seguir o caminho de Deus, seguimos o nosso próprio caminho e nos perdemos e estamos perdidos. Vi um filme, acho que anunciado, chamado Lost. Estamos perdidos de Deus. Achamos que estamos no caminho certo. Mas a Escritura diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim ali é a morte. Há 2 estradas. Há uma estrada larga, bem iluminada, muita diversão, e a maioria de nós está nessa estrada. Mas então há uma estrada estreita.
A estrada estreita leva ao céu e ao paraíso. Jesus está naquela estrada estreita. E você está na encruzilhada. Qual estrada você vai tomar? Você tem que fazer uma escolha. Você diz, eu não vou fazer uma escolha. Você tem que fazer. Deus providenciou o fato de que você não pode ignorar essa grande decisão. Porque o fim da estrada larga é a morte. Morte natural, mas principalmente morte espiritual. Separado de Deus para sempre. Nossas almas separado de Deus. E isso se chama inferno. Vou pedir a você esta noite, enquanto estiver nessa encruzilhada, que tome a decisão certa. E venha a Cristo e abra seu coração para Ele. Você pode ter pensado que era cristão, mas não tem certeza. Há uma vozinha lá dentro que diz, você não tem certeza, que precisa tomar essa decisão. E tenha certeza, estamos vivendo um momento na história que eu não gostaria de viver pelos próximos 5 anos se não soubesse que conheço Cristo. E muitos de nós somos membros da igreja, fomos batizados, fomos confirmados ou algo assim. Mas no fundo dos nossos corações, temos esse vazio, essa incerteza. Você precisa ter certeza. Você pode ser um católico, protestante, judeu, ou quem quer que você seja. Vocês podem fazer seu compromisso com Cristo hoje à noite. Vou pedir que venham, centenas de vocês. Levantem-se do seu assento e venham. E quando vocês chegarem aqui, vou dizer uma palavra para vocês, dar-lhes alguma literatura para ajudá-los. E faremos uma oração de compromisso. Você se levanta e vem agora mesmo e diz, eu preciso ter certeza, eu preciso de Jesus. Levante-se do seu assento. Talvez você possa trazer um amigo com você. Como centenas estão respondendo ao convite do Sr. Graham para fazer um compromisso público com Jesus Cristo, você pode fazer esse mesmo compromisso bem onde você está. Basta pegar o telefone e ligar para o número que você vê na tela. Amigos especiais estão esperando para falar com você e orar com você sobre essa decisão tão importante. E que tu me ordenas. Venha a ti, ó Cordeiro de Deus. Eu venho, eu venho. Assim como eu sou, embora alto, com muitos conflitos, muitas dúvidas, lutas internas e medos externos, falei algumas semanas atrás, depois da tragédia de 11 de setembro. Falei de Washington e todas as redes estavam lá. Obrigado, senhor presidente, por convocar este dia de oração e lembrança. Precisávamos disso neste momento. Não importa o quanto tentemos, as palavras simplesmente não conseguem expressar o horror, o choque e a repulsa que todos sentimos pelo que aconteceu nesta nação na manhã de terça-feira. Sempre precisamos de Deus desde o início desta nação, mas hoje precisamos dele especialmente. Estamos enfrentando um novo tipo de inimigo. Estamos envolvidos em um novo tipo de guerra e precisamos da ajuda do Espírito de Deus. E recebi cartas de todo o mundo, de pessoas que ouvem. E 2 ou 3 deles não conseguiram encontrar um canal de televisão que transmitisse o programa. Então foram a um bar.
E eles disseram uma coisa interessante. Eles disseram que quando eu me levantei para pregar o evangelho, tudo ficou quieto no bar. E as pessoas recebem o Senhor nisso. Então, onde quer que você esteja, seja em um hotel ou um bar ou onde, Cristo entrará em seu coração se você o abrir para Ele. Muitos de vocês têm assistido pela televisão. E você viu esse grande número de pessoas aqui no Vale da Califórnia, no Vale de San Joaquim, abrindo caminho para a certeza de sua fé em Cristo. E onde você estiver, você pode assumir esse mesmo compromisso. Ó Deus, eu sou um pecador. Sinto muito pelo meu pecado. Estou disposto a mudar meu estilo de vida. Mas você terá que me ajudar. Agora abro meu coração ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Quero que Ele me leve para a comunhão de sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.